Queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe-nos aqui nesse momento de estudo da sua palavra. Eu quero agradecer aí a bondade dos irmãos, a generosidade dos irmãos e a confiança do pastor Everton em me conceder a palavra nesse momento. Ele está aí se preservando, como os irmãos percebem aí, para que à noite ele nos traga aí, como tem feito, uma reflexão na palavra do Senhor, e aí para preservá-lo neste dia, para que ele não force muito a sua garganta pela manhã e à noite, concedeu-me aí a palavra para que estudemos hoje aqui a palavra do Senhor. E eu confesso que quando o pastor Everton me convidou para falar aqui, eu fiquei preocupado, cara. Preocupado em não sair daquilo que os irmãos têm estudado, daquilo que tem sido tratado aqui na igreja como um todo. Como eu não tenho o material que o pastor Everton tem usado aqui, e muito bem usado, né, tem usado aqui com mestria, e eu quero falar é mestria mesmo, do mestre. Então, tem usado assim com muita habilidade. E como eu não tenho esse material, mas eu também não queria fugir tanto, nem do propósito da EBD, e muito menos do tema central proposto para esse ano, aqui na escola bíblica e também na igreja como um todo, da Igreja Presbiteriana Real Aliança, que é andando como filhos da luz. Os irmãos sabem que esse é o tema proposto para o ano. Então, dessa forma, aí eu me voltei para Efésios, capítulo 5, porque eu tenho percebido que o pastor Everton tem feito uma exposição da carta que Paulo escreve aqui aos Efésios, e eu então vim aqui para o capítulo 5, e vocês percebem e sabem que, e têm visto aqui, que o versículo 8 é o versículo que nós poderíamos dizer assim, versículo-chave desse tema proposto para o ano andando como filhos da luz, porque o versículo 8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então eu quero falar um pouco a respeito disso e também não deixar de tocar em questões que dizem respeito ao lar cristão, à família, como também é proposta aqui da nossa EBD. Tendo dito isto, queridos, eu quero convidar vocês para lerem aí, inicialmente, só o versículo 18. Embora o versículo-chave seja aí o versículo 8, para o tema anual, mas eu quero ler com vocês inicialmente o versículo 18 e pedir a vocês que mantenham suas Bíblias abertas aí nesse capítulo 5, porque durante aqui a nossa aula na EBD, nós vamos fazer menção de outros versículos que você vai precisar aí voltar a sua atenção para eles, tá certo? Versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente fala de uma igreja cheia do Espírito, no mundo evangélico, no contexto do protestantismo, a gente tem aí duas linhas de pensamento. Uma linha que vem do pentecostalismo, que é aquele enchimento do Espírito Santo, ou aquele, como dizem os nossos irmãos pentecostais, aquele batismo com o Espírito Santo que acontece numa situação de crise. De repente, um grupo, uma pessoa, enfim, esse pessoal está orando e numa experiência de crise, é assim que creem os pentecostais, numa experiência de crise,
eles recebem aí esse, por eles chamado, batismo do Espírito Santo. E isso se configura, ainda segundo o pensamento pentecostal, ou se caracteriza pelo falar em línguas estranhas. A base que eles usam, o texto que eles usam como base para isso é o texto lá de Atos dos Apóstolos, quando o texto diz que estavam reunidos todos no mesmo lugar e veio então o Espírito do Senhor e foi derramado sobre aquele lugar e eles começaram a falar línguas e etc. Só que, na minha modesta compreensão, eles esquecem de ler o restante do texto de Atos. Porque quando se lê o restante do texto de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o falar em línguas ali se tratavam de idiomas que eram falados ali. E o milagre está muito mais no ouvido que no falar. Porque os que estavam ali mesmo pertencendo a várias regiões diferentes, de línguas diferentes, ouviam a mensagem como se fosse na sua própria língua. Esse foi o milagre ali de Atos dos Apóstolos. E também eu tenho dificuldade de entender a proposta do pentecostalismo quanto à questão do batismo com o Espírito Santo, porque na minha concepção, o batismo com o Espírito Santo se dá no momento da conversão. Porque a Bíblia diz que eu sou convencido do pecado, da justiça, do juízo pelo Espírito Santo. Então eu fico com a segunda linha de pensamento. Ou seja, esse enchimento do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo, acontece, vem sobre a igreja a partir de uma caminhada, a partir de, permitam-me aqui a expressão, talvez seja nordestina, mas a partir de uma andança, de uma caminhada, de uma jornada da igreja como filhos da luz. E à medida em que nós vamos andando, à medida em que nós vamos caminhando, à medida em que nós vamos exercendo algumas coisas para as quais o texto nos aponta aqui, eu entendo que nós vamos recebendo o Espírito Santo e vamos nos tornando cheios do Espírito Santo. De modo que, no final das contas, sejamos, e eu acho que essa é a ideia, sejamos como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 18. E eu tive, durante um tempo, alguma dificuldade de entender exatamente o que o apóstolo Paulo falava aqui, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque, de certa forma, ele faz uma comparação de alguém cheio do Espírito Santo com uma pessoa embriagada. E eu tinha essa dificuldade, não conseguia muito entender isso, até o dia em que eu vi um diálogo de uma mulher repreendendo o marido que tinha chegado em casa embriagado. E dizia para o marido o seguinte: você fez isso? Você fez aquilo? Você fez assim? E ele disse: eu não. E ela disse: claro que foi você. Como é que foi você? Ele disse: não. Quem fez isso foi a bebida. Eu só fiz porque eu estava tomado pelo álcool. Tomado pela bebida. Mas se eu estivesse sóbrio, claro que eu não teria feito nada disso. Aí eu entendi. E eu entendi da seguinte forma, os irmãos me perdoem se eu estiver equivocado, mas eu entendi que o apóstolo Paulo está dizendo assim: não se embriaguem com vinho, uma bebida forte. E existem vários outros textos na palavra do Senhor repreendendo isso. E aí o apóstolo Paulo diz: porque no consumo do álcool, da bebida forte, você só vai encontrar dissolução, contenda. Porque não é assim que termina geralmente as rodas de bebedeira. O pessoal começa, todo mundo amigo, bebendo ali, uma roda ali de bebida, de cerveja, seja lá o que for, mas no final isso dá muita confusão. Quase sempre termina assim. O apóstolo Paulo diz: é isso que acontece com quem
se deixa envolver pelo consumo de vinho, de bebida forte, e chega ao ponto da embriaguez. Ao invés disso, aí o apóstolo Paulo diz, encham-se com o Espírito Santo. Então eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo assim, da mesma forma que uma pessoa embriagada é completamente dominada pelo álcool, e ele não age por ele mesmo, a não ser pelo fato de estar sendo totalmente dominado pelo álcool, o apóstolo Paulo diz, ao invés disso, enchem-se do Espírito Santo. Sejam totalmente dominados pelo Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam transbordantes do Espírito Santo, de modo que o caminhar de vocês, o andar de vocês, não seja de acordo com a vontade pessoal de cada um, nem visando os interesses pessoais, mas seja de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo seja aquele quem conduz vocês para um lado, para o outro, para onde ele quiser, segundo a sua boa vontade, como uma folha é conduzida pelo vento, ou como um embriagado é dominado pelo álcool. Então eu penso que o apóstolo Paulo é isso que está dizendo. E tendo dito isso, eu imagino, penso, e quero compartilhar com os irmãos, que o apóstolo Paulo nos aponta aqui alguns passos nessa caminhada, andando como filhos da luz, alguns passos que nós podemos dar para que isso aconteça na nossa vida, para que sejamos cheios do Espírito Santo. E o primeiro passo parece que está nos versos 1 e 2, aí desse capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então andem como filhos da luz. Andem em amor. Sejam imitadores de Deus no amor. Talvez você diga assim, rapaz, mas isso não é impossível, não. Imitar a Deus no seu amor. E Paulo diz que o exemplo que a gente tem disso é o exemplo de Cristo. E cada um aqui sabe como aconteceu com você no momento, por exemplo, em que Jesus lhe encontrou, em que você foi convertido pelo Espírito Santo. Cada um sabe como andávamos, como éramos. E mesmo assim, o Senhor nos amou. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, em amor, Ele nos escolheu. E nos escolheu quando nós nem ainda existíamos. Tem um texto muito interessante. Eu acho esse texto muitíssimo interessante, que é o Salmo 139, ou 136, deixa eu só, é que eu lembrei desse texto agora, então deixa eu só conferir aqui, mas é no livro dos Salmos, Salmo 100, eu acho que 139 mesmo. Salmo 139 tem algo muito interessante. É um salmo de Davi, quando ele fala, o salmo nos fala da onisciência e da onipotência de Deus. E tem uma coisa muito interessante nesse salmo, é quando Davi diz assim, falando da sua concepção, falando da forma como ele foi criado, ele diz, tu me cercas, diz aí o versículo 5 e o versículo 6, tu me cercas por trás e por diante, e por sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, meu irmão. É sobre modo elevado
eu nem o posso atingir. Aí vem o verso 16. O verso 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Uma substância que nem forma tinha ainda, no ventre materno. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, e escrito quando nenhum deles ainda existia. Sabe o que eu acho interessante? É que você sabe, eu sei, você sabe, nós sabemos, que a criança, ela é gerada no útero materno. Aquela substância que ainda não tem forma. Uma substância informe. E deixa eu só, me permita aqui, é só para que vocês entendam mesmo, explicar uma coisa para vocês. O Antigo Testamento, vocês sabem, foi escrito em hebraico. Toda palavra hebraica procede de uma raiz verbal. Toda palavra hebraica. E a palavra hebraica para útero vem de uma raiz que é a mesma raiz para misericórdia, para compaixão. Aí você diz assim, sim, e daí? O verso 16 desse texto, então, nos diz o seguinte: ora, os teus olhos me viram a substância ainda informe no útero, quando não havia nenhuma forma ainda no útero materno, e no teu livro já foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Isso nos leva a entender, queridos, que todos os nossos dias já foram decretados por Deus na sua eleição, que aconteceu antes da fundação do mundo em relação à nossa vida, para que esses dias acontecessem na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus. Desde o ventre materno, Ele já nos amou, Ele já teve compaixão de nós. A sua misericórdia já estava sobre nós quando nós ainda estávamos sendo gerados no ventre materno. Então Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Andávamos nesse mundo, outrora andávamos desobedientes ao Senhor. Mas ele já havia nos amado. E no momento oportuno, no momento propício, ele nos alcançou. Ele nos pegou e nos trouxe para ele. E quando nós tivemos contato com o Evangelho, nós não pudemos e nem poderíamos resistir a essa graça de Deus, porque ele já havia nos amado. É a graça irresistível que os eleitos não conseguem resistir, não conseguem renunciar quando tem contato com essa graça, por causa do amor de Deus. Aí ele está dizendo aqui que da mesma forma, do mesmo modo como Cristo nos amou, nós devemos também amar as pessoas. Nós devemos também amar os outros. Porque nós não sabemos quem são os eleitos, Deus sabe. Agora, o que nos cabe é amar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. E o Evangelho é quem vai trazer transformação para aqueles que eleitos são, como nós, mas que nós não sabemos quem são. Agora, nós precisamos amar essas pessoas. Me permita aqui, como nós estamos num momento de classe, aqui de EBD,
Me permita aqui contar, eu não faço das minhas experiências doutrina, mas me permita-me aqui contar algo que eu penso pode nos ajudar a entender isso. Eu trabalhei como capelão do Desafio Jovem do Ceará, que é uma casa do Sou Cearense, embora morando em Pernambuco, é uma casa de recuperação de dependência química, de usuários de droga. Trabalhei por 8 anos como capelão. E nós tínhamos ali uma reunião que nós chamávamos de reunião informativa. Nós recebíamos os rapazes do jeito que estavam na rua e eles vinham para essa reunião. E nessa reunião a gente dizia para eles o que era que o Desafio Jovem se propunha a fazer em relação a eles e o que é que também o Desafio Jovem esperava deles. Essa reunião era para isso. E depois, aí, cada um decidia se queria ficar no Desafio Jovem ou não. E numa dessas reuniões aparece um rapaz que veio da rua. Ele era filho de um advogado, mas tinha sido colocado para fora de casa pelo pai, por causa da droga. E ele com cabelo muito sujo, maltratado, o corpo sujo, uma casca de sujeira no corpo e uma barata tatuada no canto da boca. Como é que alguém, cara, vai tatuar uma barata no canto da boca? E ele chega então nessa reunião. Depois da reunião ele chegou para mim e falou assim: ô pastor, você podia me arranjar aí um dinheiro? Mas nessa época um dinheiro que equivalia a uma quentinha de almoço, uma marmita de almoço. Você pode me arranjar esse dinheiro para eu almoçar? Aí eu tirei o dinheiro do bolso, eu tinha o dinheiro, tirei e dei para ele. Ele foi embora. Quando ele saiu, o doutor Silas Muguba, que é conhecido do estado de Ceará, já faleceu, um médico muito conhecido e era presidente do Desafio Jovem, disse: sabe o que você fez? Você entregou a droga na mão dele. Eu disse: não, doutor Silas, mas ele saiu daqui dizendo que ia comprar uma marmita para almoçar. Rapaz, tu acredita mesmo que ele vai comprar marmita? Rapaz, aqui na esquina tem uma boca de fumo, ele vai lá comprar droga. E outra coisa, você perdeu esse cara, sabe por quê? Nunca mais ele volta aqui. Porque ele vai saber que você descobriu que ele usou o dinheiro não para comer, mas para comprar droga. E ele vai ficar com tanta vergonha que nunca mais ele volta e nunca mais ele voltou. Só que um dia eu estou passando na Praça José de Alencar, por volta das 2 horas da tarde. A Praça José de Alencar em Fortaleza é uma praça onde tudo acontece. Lá tem camelô vendendo suas coisas, tem crente pregando no meio da praça, tem de tudo na praça. Tem prostituição acontecendo ali na praça. Aí eu vou passando ali, atravessando a praça, e é uma praça muito movimentada, porque nessa época, hoje não mais, mas nessa época, tinha ali um terminal de ônibus que saía do centro da cidade de Fortaleza e ia para os principais bairros de Fortaleza. Aí quando eu estou passando ali no meio da praça, eu escutei uma voz: pastor, pastor, desafio jovem, pastor, desafio jovem, pastor. Só podia ser eu. Eu procurei ver quem falava comigo, era o dito cujo. Só que ele estava mais sujo aí. Estava mais sujo. E eu reconheci logo pela barata tatuada no canto da boca. Aí eu me aproximei dele e ele disse: lembra de mim, pastor? Ele estava sentado no chão com uma marmita, comendo uma marmita com uma colher. E lembra de mim? Eu disse: lembro. Fez o que com o meu dinheiro naquele dia? Aí aquela coisa logo do ser humano, né? Fez o que com o meu dinheiro? Não, eu lhe pedi dinheiro naquele dia para quê, pastor? Mas você me pediu para comer, mas você não foi comer, não. Você foi usar droga. Aí ele: você viu eu usando droga? Você viu eu comprando droga? Aí a bola começa a baixar. Eu disse: não vi. Mas você foi. Mas como é que você disse que eu fui se você não me viu usando droga? Pastor, eu fui comprar uma marmita. Só que agora eu quero retribuir.
Quer retribuir como, cara? Como é que você vai retribuir? Ele disse, não, quero lhe convidar para almoçar. Senta aqui no chão da praça, vamos almoçar comigo. Aí eu disse, cadê a mulher que vende marmita aqui? Porque era uma mulher que vendia essas marmitas lá. Ele disse, não, a mulher já foi embora, 2 horas da tarde ela já foi embora. Aí então como é que eu vou almoçar com você? Não, estou lhe convidando para almoçar e para comer da mesma marmita. Aí vem aquela coisa, não tem nem perigo de eu sentar aí para comer dessa marmita que ele já tinha começado a comer. Eu disse, rapaz, olha, não vai dar. Aí nesse momento vem a voz do Espírito no seu coração dizendo, senta e come comigo. Mas você ainda fica procurando uma saída. Aí eu disse, não vai dar, sabe por quê? Porque você tem outra colher aí? Ele, não tenho. Então, você não tem outra colher. Eu não tenho colher aqui. Como é que eu vou comer com você? Ele, come com a mesma colher. Aí eu, não, se com a mesma colher, não. E aquela voz, senta e come. Eu sentei e comi com ele na mesma colher e na mesma marmita. Só que tem uma coisa, depois disso, ele falou assim, pastor, se o meu pai passasse aqui agora, o meu pai, ele não sentaria aqui para comer comigo. E eu tinha certeza que você não sentaria para comer comigo. Só que quando você sentou e comeu, você me quebrou, cara. Você me quebrou, porque eu não esperava que você fizesse isso. Eu esperava que você fosse embora. E eu ia levantar aqui. E eu ia gritar no meio dessa praça que você não ama, que você é um mentiroso, que você fala de amor, mas na hora de provar amor você não ama. Eu ia gritar aqui no meio da praça. Mas aí você senta e come comigo. Aí eu falei para ele, e aí? Não, ele disse, e aí? Que agora o que você disser para mim tem peso. Porque eu sei que não são só palavras. Porque eu sei que nas suas palavras existe amor. Um amor que você demonstrou comendo com um homem sujo, que você não conhece, no meio de uma praça, como eu estou aqui, comendo da mesma marmita, usando a mesma colher. Isso só pode ser amor, cara. E como é que alguém ama assim? E eu disse, isso só é capaz porque Cristo me amou primeiro. E quando Ele me alcançou e me achou, eu estava mais sujo do que você. Eu vivia na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, usando droga, praticando assalto, traficando droga, cabelo grande, calça jeans, uma blusa desbotada, um tênis velho no pé. E foi assim que Ele me achou, cara. Tão sujo quanto você. Em nada. Absolutamente em nada. Eu não sou melhor do que você, a não ser pelo fato da graça de Deus ter me alcançado, mas que também pode alcançar você. E se o que eu falo para você a partir de agora tem peso, eu disse para ele, então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ele disse, ore por mim, pastor. Porque eu quero tomar essa decisão agora, aqui na praça. Pode? Ou tem que ser numa igreja? Pode, vamos orar agora. Oramos no meio da praça. E aquele homem que era conhecido como Paulo Paulada, porque à noite ele batia nas prostitutas no centro da cidade para tomar dinheiro das prostitutas, hoje é Pastor Vicente, pregando o evangelho da graça de Deus. Porque entendeu o amor de Cristo. E sem nenhum mérito na minha pessoa, absolutamente nenhum, ele só entendeu porque um homem resolveu amá-lo da mesma forma como Cristo havia amado esse homem. Então, por isso, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É por causa disso que nós somos comissionados a amar.
Agora, quando nós amamos assim, aí nós estamos dando o primeiro passo para sermos cheios do Espírito Santo. O segundo passo que nós podemos dar para sermos cheios do Espírito Santo está aí no versículo 11. E já eu digo por que eu pulei para o versículo 11, que diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Que obras infrutíferas das trevas são essas, a respeito das quais Paulo diz que nós não podemos ser cúmplices? A partir do verso 3 até o versículo 7, ele vai nos dizer isso. Aí ele fala no versículo 3, mas a impudicícia, que tem a ver com uma vida impura, uma vida de imoralidade, uma vida de um comportamento imoral. E ele diz, e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. No versículo 14 ele diz, nem conversação torpe, palavreado chulo, nem palavras vãs, ou chocarrices, que são gracejos imorais e obscenos. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. E aí ele segue com o versículo 5, dizendo, sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essas são as obras das trevas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Aí vem o versículo-chave do nosso tema anual aqui. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices. Aí vem o versículo, fechando essa peça literária aqui, esses versículos aqui. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não só ser cúmplice, é ter coragem de reprovar. Isso é pecado. Isso que você está fazendo tem nome. O nome disso é pecado. Isso está errado. Isso não pode ser assim. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu me envolvi uma vez com missões urbanas, lá em Fortaleza, e a gente ia fazer um movimento missionário e evangelístico, e a gente precisava de algum recurso, de algum dinheiro, para alugar som, um monte de coisa. E aí tinha um homem que eu conhecia em Fortaleza, empresário, rico e crente. Eu disse, vou falar com ele. Ele pode ajudar, ele pode patrocinar isso. Ele pode investir dinheiro nisso e a gente conseguir realizar essa obra de evangelização, essa obra missionária. Fui falar com ele. Aí na época que eu fui falar com ele, isso faz muito tempo, nem tinha ainda o celular. Era ainda aquele cara que ficava no escritório dele, tinha a secretária, tinha um interfone. Aí eu cheguei lá para falar com ele, ela interfonou, eu entrei. Quando eu estava conversando com ele, a secretária interfonou de novo. Aí dizendo, é fulano de tal, na linha tal. Aí ele falou assim, diga que eu não estou. Mas ele estava. E eu olhei para ele assim, e ele, nessa época ainda não era ordenado, mas muitos já me chamavam de pastor por causa de envolvimento com obras missionárias, evangelísticas, pregador de praça, que eu fui durante um tempo. Então, ele olhou para mim e falou, pastor, eu não prejudiquei ninguém. Se eu for atender essa ligação aqui, a gente não conversa. E eu quero lhe dar atenção, meu pastor.
Eu sei que foi uma mentirinha. Eu disse que eu não estava e eu estou. Mas foi uma mentirinha só para a gente conversar. Porque se eu for atender essa ligação, eu sei quem é esse cara. Se eu for atender essa ligação, depois vai levar horas. Uma mentirinha inofensiva. Aí eu disse para ele, cuidado, irmão. Porque mentirinha é um pecadinho que leva o homenzinho para o inferninho. Porque colocar coisa no diminutivo não diminui a ação, cara. É mentira do mesmo jeito, é pecado. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então o apóstolo Paulo diz, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas não apenas isso, além de não serem cúmplices nessas obras infrutíferas das trevas, que não produzem nenhum fruto, tenham coragem de reprovar essas obras. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Então, o segundo passo que a gente dá para ser cheio do Espírito Santo. Quando nós nos portamos como filhos da luz e andamos na luz. E quando a luz se manifesta, tudo que é treva desaparece, foge. Porque não pode habitar no mesmo espaço trevas e luz. Ou estão as trevas, ou está a luz. Mas as duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. É isso que Paulo está nos dizendo. Quando nós temos essa coragem de fazer isso, nós somos visitados de uma forma muito especial pelo Espírito Santo do Senhor, de modo que o Espírito é derramado sobre nós. E aí Paulo continua falando aqui e nos dando mais algumas dicas de passos que nós podemos dar para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Versículo 17, depois que ele fala algumas coisas a partir do versículo 12, dizendo porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha e tal. Aí ele chega no verso 17 e ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, uma coisa que muitos crentes, ou com a qual muitos crentes têm dificuldade, é de entender qual é a vontade de Deus. Eu tenho um projeto. E aí eu quero saber se isso é de Deus ou não. Se é a vontade de Deus que eu toque esse projeto para frente ou não. Aí o que é que eu faço? Eu vou para uma reunião onde pessoas vão falar, olha, eu sou o Senhor, eu vim para você. Isso pode dar errado. Com muita frequência isso dá errado. Quem é que não erra? A Bíblia. E como é que a Bíblia nos ensina a detectar se algo que está no nosso coração é a vontade de Deus ou não? Aí tem um versículo que me acompanha, queridos, que é Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, quando o apóstolo Paulo está terminando aqui o seu assunto aos filipenses, aí ele vai falar no que é que nós devemos pensar. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, ou seja, se isso é digno de ser falado, mencionado, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí esse versículo é fantástico, sabe por quê? Porque esse versículo acaba com muita coisa. Fofoca na igreja. Que eu sei que aqui não tem, porque aqui só tem santo. Não tem fofoqueiro. Mas tem, já que tem igreja, tem fofoqueiro. Tem igreja que não tem. Aí alguém vai falar com você. Eu já usei muito isso em gabinete. O cara chega no gabinete, pastor, diz, já é o tom da fofoca. Eu tenho uma para lhe contar.
sobre fulano de tal. Espera aí, antes de você falar sobre fulano de tal, o que você vai dizer é verdade? Você tem certeza que é verdade? Não, não sei. É o que estão dizendo, então pare por aí. Já foi reprovado na primeira aqui. Porque Paulo diz tudo que é verdadeiro. Mas se você não tem certeza que é verdade, como se diz lá no Nordeste, rapaz, boca de cima, boca fechada. Vai falar uma coisa que não tem certeza? Só que tem uma coisa. Para que a gente entenda que o que está no nosso coração é de Deus, o projeto que está no nosso coração é um projeto de Deus, enfim, qualquer coisa, então, nós precisamos ser aprovados em tudo. Nós precisamos fechar a prova aqui. Se você for reprovado em um item desse, está fora. Então, o que é verdadeiro? Aí quando a pessoa diz assim, não, é verdade, eu sei que é verdade, eu tenho provas de que é verdade. Tá, então vamos aqui, vamos para o próximo. É respeitável. E aí você segue. É justo. É puro. Tem pureza nisso. É amável. Tem alguma virtude nisso? Isso é de boa fama. Isso pode ser louvado, essa atitude, esse projeto. Isso que você vai executar. Há algum louvor nisso? Rapaz, se você for aprovado por tudo isso aqui, vai em frente. Esse projeto é de Deus. Agora, se for reprovado por um desses itens aqui, esqueça. É muito mais seguro caminhar por aqui para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida do que a gente ir para a reunião de oração na casa da irmã Zezé. Você disse que é a irmã Zezé. É muito mais seguro andar pela palavra do Senhor. É muito mais seguro andar pela Escritura Sagrada. E quando nós nos voltamos para cumprir a vontade de Deus, aí mais uma vez nós estamos dando mais um passo para tornarmos cheios do Espírito Santo. E aí ele chega no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a partir daí, a partir do versículo 18, por isso que eu li o versículo 18 inicialmente como sendo o versículo central aqui dessa peça literária, porque a partir daqui, Paulo não fala mais dos passos que nós podemos dar para sermos cheios do Espírito Santo. Ele passa a falar agora dos frutos do Espírito na nossa vida, ou seja, como uma igreja cheia do Espírito Santo pode frutificar. E aí ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Senhor e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, o palavrão, esqueça, cara, joga isso fora da tua boca. Esse negócio de estar amaldiçoando por tudo, porque tem gente que eu sei que é difícil de agradar, cara. Às vezes eu vejo pessoas reclamando de tudo, aí eu lembro, só os antigos conhecem essa história, né? Só o pastor Everton sabe a história aqui, daquela hiena do desenho animado. Porque a hiena era um desenho animado que era assim para fazer uma crítica. Porque a hiena, ela ri de tudo. Vive rindo. Mas essa hiena desse desenho animado era uma hiena antipática. Tudo estava ruim. Ó céu, ó chuva, ó sol, ó frio, ó calor, nada. Nós vamos morrer, Oliver. Nada satisfazia aquela hiena. Tem gente que é assim. Aí Paulo está dizendo assim, aprenda a dar graças a Deus por tudo. Pelas coisas boas, obviamente, mas aprenda a agradecer. E isso não é fácil, mas aprenda a agradecer por coisas que não são tão agradáveis, mas acontecem na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. O que é que nós vamos aprender com isso? O que é que isso está querendo nos ensinar?
e encha a sua boca, devemos encher a nossa boca com expressões de louvor, de salmos, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e não amaldiçoando, não reclamando, o tempo inteiro, não nos tornando aquele crente azedo, crente limão, cara, que reclama de tudo, para ele nada tá bom. O crente precisa ser, permita-me aqui a expressão, e eu coloco isso não de forma pejorativa, mas o crente precisa ser aquele cara que aos olhos do mundo se torna até chato. Porque para ele tudo está certo, tudo está bom. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Deus tem o controle de absolutamente todas as coisas. Então para ele está tudo bem, está tudo correndo de acordo com a vontade de Deus. Tudo caminhando para um fim proveitoso. E ele não reclama de nada. Se alguém chega para você e diz assim, ei, que frio, hein? Vai tomar banho gelado, até o sabonete é gelado. Que negócio frio, hein? Aí quando chega o calor, aí o cara que reclama do frio, calor, hein? Ai, não aguento mais isso não, meu irmão. Saudade daquele frio, não é não? É frio, é calor. O frio é bom para nos dar um alívio. Aquele calorão que eu sei que faz aqui. Mas o calor também é bom, sabe por quê? Porque no calor não tem mofo. Não tem mofo, não tem aquele cheiro de mofo. Então o calor esquenta tudo, o calor é bom. Então tudo é bom. No seu tempo, Deus manda as coisas que nós precisamos. Um friozinho nesse período para trazer um refresco no calor. E na época do verão, traz aquele calor para matar os ácaros, matar tudo, espantar o mofo. A gente abre janela, a gente abre porta, o sol entra, a casa fica arejada com aquele calor, aquele cheiro de mofo vai embora. Tudo é bom, rapaz. Então o crente precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso, irmão. A não reclamar de nada. Estarmos agradecendo a Deus por todas as coisas. Tudo. Sejam coisas boas, sejam coisas não tão boas assim. E aí, Paulo nos aponta mais um fruto do Espírito. Quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós, ele diz, sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo. É quando nós consideramos o irmão maior do que nós mesmos. É quando nós entendemos que eu me sujeito ao irmão por amor. É quando eu entendo que eu tenho que, por amor a Cristo, servir o pastor Ever, porque ele é maior do que eu, porque ele é melhor do que eu. E se nós tivermos esse entendimento como igreja, nós vamos ter uma igreja servidora, onde os irmãos estão interessados não em cada um se sobressair ou aparecer mais do que o outro, mas estão todos interessados em servir o outro, em sujeitar-se o outro, entendendo que o outro é melhor do que nós. E quando nós fazemos isso, Paulo diz que isso é fruto de uma igreja que está sendo cheia do Espírito Santo, de uma igreja que está andando na luz como filha da luz que é. E, finalmente, a partir do verso 22 até o verso 33, Paulo vai dizer que essa vida cheia do Espírito Santo vai reverberar no lar cristão. E aí ele fala dos deveres do marido, dos deveres da mulher, fala aí com relação aos filhos, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo a salvação do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, não entenda submissão como escravidão. Entenda como alguém que está sob a mesma missão. Porque quando a gente só lê até aqui, aí os maridos dizem assim, eita, fala Deus. A mulher tem que ser submissa. Mas aí vem o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Uma mulher que é amada assim, é muito fácil para ela ser submissa. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, está lá em Gênesis, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É uma coisa só. Não dá para separar. Hoje eu sei que é muito complicado. Eu nem vou entrar nessa questão porque eu não sou doido. Mas é muito complicado você falar casamento, divórcio na igreja hoje. Mas a ideia do texto, e parece que aquilo que também Jesus responde aos fariseus no capítulo 19 de Mateus, tem a ver com isso, é que o divórcio, eu sei que acontece hoje, cada caso é um caso, tem suas questões aí, cada caso tem, mas o divórcio não é algo que estava inicialmente no plano de Deus, não. O plano de Deus é que marido e mulher se tornem uma só carne. É uma coisa só. É como você pegar duas folhas de papel e passar cola branca, colar, aí deixa secar, e depois você vai separar. Você pode até com muito jeito, se não tiver secado direito, separar, mas rasga. Uma folha rasga a outra, causa danos e etc. E às vezes a que é rasgada nem serve para mais, para ser aproveitada em outra coisa. Então, quando nós amamos a nossa mulher, nós amamos a própria carne. Nós amamos a nossa própria carne. Porque nós somos uma coisa só. Nós somos uma só carne com ela. É uma coisa só. É inseparável. Inseparável. É muito difícil as pessoas verem eu andando sozinho em Caruaru. Geralmente eu estou com a Márcia. Quando eu não estou com a Márcia e estou só, em alguma situação, aí as pessoas dizem assim, a irmã Márcia está doente? Foi o que aconteceu com a irmã Márcia. Porque a gente está sempre junto. Aí um ditado muito nordestino, eu digo, rapaz, tem gente que chega para mim, pastor, uma missionária chegou para mim um dia desse e falou, pastor, eu admiro você, sabe por quê? Mas quando você vai com sua mulher, quando você vai com ela, onde vai a corda, vai a caçamba. Não, a gente está sempre junto, sempre andando, porque a gente é uma coisa só. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós frutificamos dessa forma no casamento, maridos e mulheres, mulheres sendo submissas, os maridos amando a mulher dessa forma, porque quando nós amamos a mulher assim, amamos a esposa assim, nós estamos amando a nossa própria carne. E foi assim que Cristo nos amou. Então, devemos amar a nossa mulher dessa forma. E aí, entrando um pouquinho no versículo, no capítulo 6, ele fala para os filhos, dizendo assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, inclusive. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, o pastor Everton já falou sobre isso, e falou muito bem sobre isso, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos, obedeçam os seus pais. E pais, não provoquem vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disseram para mim que a EBD termina aqui, é quando as crianças vão entrar aqui, 10h40, né? É por isso que eu estou o tempo todo olhando para o relógio, mas eu vou terminar antes. Tá certo? Mas, deixa eu falar só uma coisinha mais sobre isso aqui. Como a gente não está no culto público, de exposição da palavra de Deus, assim, naquele aspecto mais formal do culto, a gente está aqui num clima mais informal, eu posso dizer assim, numa classe de escola dominical. Então eu me permito contar algumas experiências só para a gente entender algumas coisas. Trabalhando ainda como capelão do Desafio Jovem, eu já disse que é uma casa de recuperação de jovens de droga, chegou uma vez lá, um homem levando o filho dele, 17 anos, prestes a completar 18 anos. 17 anos é algum tempo. Aí ele disse, pastor, não aguento mais isso. Um homem com dinheiro, com recursos, dono de uma rede de padarias muito conhecida em Fortaleza, uma rede grande, muitas padarias, não aguento mais. Usando droga. Outro dia, pastor, o pai falando, passou nas padarias todas e fez um limpa nos caixas todos. E o pessoal, como era o filho do dono, o pessoal ficou com medo de resistir a ele, e ele passou no caixa, levou dele, gastou tudo. Não aguento mais, trouxe para cá. O que é que o Desafio Jovem pode fazer por ele? Aí eu disse, primeiro, é preciso saber se ele quer ficar. Porque as dependências do Desafio Jovem certamente não são as dependências da sua casa. Aí levei ele para conhecer o alojamento, coletivo, todo mundo dormindo ali em beliche, banheiro coletivo, refeição coletiva, tudo coletivo. Ele disse, não, isso não é lugar para mim não. Menino, não. Oh, você já viu o meu quarto, pastor? A minha casa? Já viu o meu quarto? Pois é, e agora você quer que eu venha dormir aqui? Nessa pocilga? Falou assim mesmo. Nessa pocilga você é lugar de porco, papai. Isso não é para mim não. Aí eu disse pro pai, deixa eu ter uma conversa com ele, só eu e ele. Porque assim, eu sou muito amável para lidar com esse tipo de menino quando chega aqui. Eu quero ter essa conversa amigável, amável com ele. Na minha sala, só eu e ele. Aí o pai, pastor, vai lá, fale com o meu filhinho, meu bebê. Filhinho bonito, pastor. Minha criancinha, vá, meu filhinho, vá conversar com o pastor. Ele, aí eu já comecei, senta aí. Sentou, sentei. Sabe por que você está aqui? Porque sua família não te aguenta mais, cara. Seu pai lhe trouxe para cá porque ele não lhe aguenta mais. E eu não sou obrigado a lhe aguentar, não. Você quer ficar, você fica. Quer ir embora, vai. Agora, se quiser ficar aqui, é do meu jeito. Minha casa, minhas regras. Aqui tem disciplina, aqui tem regra. O alojamento é daquele jeito. Os banheiros são coletivos. É tudo coletivo. Se quiser ficar, fica. Se não, vai embora, rapaz. Isso não é problema meu, não. Isso é problema da tua família. E a tua família não te quer mais, rapaz. Percebeu isso, não, rapaz? Aí saiu da sala. Vai, vamos embora. Não é lugar pra mim, não. O pastor é doido. É doido, esse cara é doido. Ele disse, tchau, filho. Completou 18 anos. Foi preso. Com uma quantidade considerável de droga. Aí chega o pai lá no Desafio Jovem sozinho.
Ô, pastor, me ajude. Foi, irmão. Cadê o menino? Tá preso. Completou 18 anos. Ele pega uma quantidade. E caiu numa delegacia e disse a delegacia, o nome do delegado, e eu conheci o delegado e a delegacia. Porque tinha conhecido em tempos anteriores e agora. Quando ele disse o nome do delegado, ele disse, rapaz, teu filho está encrencado. Pois é. É delegado linha dura. E ele quer colocar o menino aí no artigo 15. Artigo 12, aliás. Perdão. Da lei de entorpecentes. O pastor vai pegar aqui. Meu bebê vai pegar 15 anos de prisão, pastor. Meu filhinho querido. Quando eu falei do seu nome, pastor, o delegado disse assim, ele já esteve lá com o pastor Sérgio, no Desafio Jovem. Pois eu tiro o artigo 12, coloco no artigo 16, que é de usuário, se ele for lá para o Desafio Jovem e ficar sob a responsabilidade do pastor Sérgio. Se ficar aqui, eu vou botar no artigo 12 e vai ser 15 anos. Cadê? Aí ele disse que se o senhor fosse lá conversar com ele, ele liberava o menino. Pastor. Vou lá. Deixa comigo. Vou lá fora. Cheguei lá, o delegado me viu. Ô, pastor Sérgio, já veio tirar o menino, já sei, veio tirar o menino, foi? Disse, não. Eu sei que ele pode ficar 30 dias. Que é a prisão que não é preventiva ainda. Depois ele vai para uma preventiva. Ele pode ficar 30 dias. Pastor, mas se você quiser, em respeito a você, eu libero e ele vai com você para o Desafio Jovem. Não. Deixa ele os 30 dias. Que é o limite. Agora deixa eu visitar o menino aí. Vai. Sério, fui lá. Aí, é você, né, pastor? É você. Foi você que me amaldiçoou. Aí eu voltei lá e disse, doutor, tá pronto para sair. Deixa esse menino aí. Aí o delegado disse, rapaz, ele tá numa cela com uns caras que não são gente boa, não. Ele vai acabar apanhando aí, porque ele é muito arrogante. Não, vai ser bom para ele. Voltei 15 dias depois. E aí, doutor? Vou visitar o menino. Cheguei lá e disse, pastor, já diminuiu, né? Sua causa, viu? Já apanhei aqui, ó. Tá, não sei o quê. Sua causa. Eita. Voltei lá, doutor. Ele não está pronto, não. Quando estiver perto de completar os 30 dias, antes de entrar na preventiva, aí eu venho aqui. Quando ele, naquele momento que ele vai sair da prisão temporária para a preventiva, eu venho aqui. Ele estava para completar. Na semana que ele ia completar, o delegado até já tinha ligado para mim. O pastor vem aqui, senão vai expirar o prazo e eu tenho que resolver uma coisa. Ou eu solto esse menino, ou eu mando ele para o presídio. E eu quero mandar ele para o presídio. Fui lá. Cheguei assim, entrei no corredor da cela. Aí o delegado ficou encostado na parede, assim, sem aparecer na cela, olhando assim para mim. Ele disse, rapaz, tem uma notícia para tu, não é muito boa, não. O que foi, pastor? Meu pastor. Pastor, isso aqui é um inferno. Eu disse, não. E é essa a notícia que eu tenho para te dar, cara. Você vai sair daqui. Pastor, vou sair daqui. Vai, você vai pro inferno. Porque eu já conversei com o delegado, cara, ele tá com a mão coçando. Para colocar aí a tua situação no artigo 12. Tu vai pegar 15 anos. Pastor, 15 anos? Vai fazer um mês que eu tô aqui, eu já não aguento mais. Eu se prepara. São 15 anos. Um presídio. Aí lá tu vai conhecer o inferno. Porque eu sei o que é presídio. E lá tu vai conhecer o inferno. É lá. Tu vai ter saudade disso aqui. Ô pastor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E o delegado baixava a cabeça, assim, baixava a cabeça. Depois disse para mim, rapaz, ainda bem que tu é pastor. Se fosse delegado, tu era pior que eu. Aí eu disse, mas a porta da graça está quase se fechando, mas não se fechou, não.
O delegado disse que te libera para vir comigo para o Desafio Jovem. Pastor, amo o Desafio Jovem. Desafio Jovem é uma bênção. Eita, é lá que eu vou me recuperar. Ah, pastor, já estou vendo isso, pastor. Já estou vendo isso. Agora lá vai ser do meu jeito. Lá no Desafio Jovem é a minha casa. Minha casa, minhas regras. Eis-me aqui, pastor. Conversei com o delegado, doutor, ele vai comigo para o Desafio Jovem. Aí, ele tirou do artigo 12, artigo 16, uso, vai para uma casa de recuperação, 2 horas da tarde, sol, lá esquenta, é quente, sol batendo. Aí perguntei pro monitor, cadê o menino? A turma chamava ele de playboy. Mentira aí. Cadê o playboy? Aí o monitor, pastor, tá dormindo até agora, depois do almoço. Soneca de 15 minutos, já vai 2 horas de sono. O senhor quer que eu chame? Não, pode deixar que eu chame. Cheguei lá e dormi, velejei, levantei. 2 horas da tarde. Bora, é hora de atividade. Bora. Ô, vamos, meu irmão, veste essa roupa aí, bora, rapaz. Antes que o sol. Pastor, nós vamos fazer que atividades nós vamos fazer? Ele disse, laboterapia. Terapia através do trabalho. Ele não sabia nem o que era. Laboterapia. E nós vamos usar diferentes instrumentos. Está aqui, ciscador, pá, enxada. Bora para a roça. Não, pastor, peraí. 2 horas da tarde, não tem problema não, você não é obrigado aí não. Doutor, o menino quer ficar não. Não, onde é? Onde é a laboterapia? Aí o capim alto disse, derruba esse capim aí até o final da tarde. Pastor, nesse horário, até o final da tarde. Doutor, não, vai ser agora. Cadê a enxada? Cadê a pá? Vamos fazer, vamos. Poxa, vamos. Trabalhou lá, ficou 9 meses. Que era o tempo. Depois de 9 meses ele saiu, voltou à casa do pai, enfim. Aí eu encontrei com ele algum tempo depois, num shopping, lá em Fortaleza, casado com um filhinho. Pastor, quero lhe agradecer. Porque se fosse aquela moleza do meu pai, eu tinha enveredado pelo crime, não sei nem se eu estava vivo mais. Foi a sua disciplina. Foi a sua linha dura. Foi o seu tratamento que me transformou no homem que eu sou hoje. Hoje, ele dizia, hoje estou congregando numa igreja, sou presbítero na igreja, família toda na igreja, servindo ao Senhor, e a mesma disciplina eu estou passando para o meu filho. Não estou criando esse menino aqui do jeito que meu pai me criou, não. Disciplina, com regra, amando, louco pelo meu filho, mas disciplinando, aplicando regra, ensinando e educando, como diz o Pacoeira. Ensinando para esse menino, ele não falou, eu falei depois do ensino que eu tive com o Pacoeira. Mas ensinando e educando para transformar esse menino num homem, porque esse é o caminho. Então, tudo isso que nós aprendemos aqui nessa manhã, eu espero que tenhamos aprendido alguma coisa. Tudo isso que nós aprendemos nessa manhã a respeito de andar na luz, como filhos da luz, cheios do Espírito Santo, vai desembocar no final das contas, não só na nossa vida social, mas na nossa vida dentro de casa. E esses frutos do Espírito Santo, que advêm aí dessa vida cheia do Espírito, eles se manifestarão no relacionamento do marido com a mulher e no relacionamento dos pais com os filhos. Para que tudo seja para o louvor e para a glória de Deus. Para que o nosso Deus seja e continue sendo tudo em todas as pessoas para o louvor da sua própria vida. Que Deus nos abençoe.